Você já teve momentos na sua vida que você queria desistir de tudo? Aqueles momentos que você sente que tá no fundo do poço? Aqueles dias que parece que Deus tá em silêncio e não escutando mais suas orações? Aquelas horas amargas da vida? Aquele dia que levantar da cama se tornou tão difícil? Na verdade, eu tenho uma coisa pra te dizer. Existe um caminho que você pode fazer quando você entrar nessas horas amargas da sua vida. Eu vou te falar o que eu fiz no pior momento da minha vida, que eu fiz nas horas amargas da minha vida para que eu pudesse continuar e não desistir, para que você possa aplicar, caso você queira, no seu próprio fundo do poço. Você já teve aqueles momentos que você estava tão mal que chegou se perguntando: Deus, por que isso acontece comigo? Deus, por que a gente tem que sofrer? Deus, por que tem que acontecer coisas ruins com a gente? E uma das coisas que eu tenho que falar é que a chuva nasce para os bons e para os maus. Os tempos ruins acontecem para os bons e para os maus. Infelizmente, na nossa vida vai ter sim alguns desafios. E eu espero que tenha apenas desafios e não abismos, porque realmente é uma coisa muito difícil. E, pra ser sério, eu sou uma pessoa que não quero mais sofrer. É meio lógico, né? Mas eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu não quero mais sofrer, eu não quero ter mais abismos. Sabe por quê? Porque não existe nenhum ser humano sequer que escolhe sofrer, que escolhe que os seus sonhos fracassem, que escolhe que suas metas caiam no chão. Não existe nenhum humano que deseja mal a si mesmo. Mas de vez em quando, a gente meio que vai ser passar por essas horas amargas da vida. Eu espero que você não esteja passando por uma, mas se estiver passando, eu quero tentar te ajudar. E vamos orar juntos para que os momentos ruins da nossa vida sejam apenas perder em um jogo de vôlei, por exemplo, do que do que coisas mais pesadas como um fim de um relacionamento, como a perda de um ente querido, sabe? Vamos orar para que seja assim. Mas olha aqui, a experiência humana, a experiência humana, ela tem dores. Tem algumas fases em que tudo parece desabar. Talvez foram coisas que nós mesmos fizeram, talvez foram coisas que nós mesmos tentou e não conseguiu, talvez são situações difíceis da vida que a gente está passando. Aí aquela sensação de solidão, aquela dúvida, vários fatores negativos aparecem. Mesmo você crendo em Deus, mesmo você orando para Deus. Sabe, não é tão ruim. Não é tão ruim você saber de Deus, mas você ainda mesmo assim passar por momentos difíceis. Aí você vê uma pessoa lá que tá passando, que é uma pessoa ruim, e tá passando os melhores momentos da vida dela. Sabe por quê? Tem vários motivos. Mas o primeiro, por que o diabo vai atormentar uma vida de quem já tá seguindo a vida dele? Para que o diabo ele vai pegar e vai colocar problemas para a pessoa que tá indo no caminho errado. É como uma cela bonitinha, bonita, cheio com acessórios, e a pessoa fica lá dentro. E ela fica lá dentro observando. Só que aí vai ter um momento que essa cela vai fechar e essa pessoa não vai mais poder sair. O que eu tô querendo dizer, essas pessoas que fazem mal, mas têm uma vida boa, vai ser cobrado. Deus não vai passar impune. Ou essa pessoa vai pagar pelo mal que ela fez para as outras pessoas, e se ela morrer antes disso, ela vai. Os filhos dessa pessoa, os antepassados, não é antepassado, mas o filho que essa pessoa tiver, vai pagar pelo pecado, pela maldade que a outra pessoa fez. E se essas duas situações não ocorrerem, Deus vai pagar. Deus vai dar a justiça no final dos tempos. Deus vai dar aquela justiça para aquela pessoa no final dos tempos. E o mal que ela plantou, ela vai colher. Não tem como você plantar abóbora querendo colher morangos, entende? Se a pessoa tá plantando maldades, ela vai colher. Só que tem uma coisa, no momento mais escuro da noite, no momento mais escuro, onde que não dá pra ver a luz do sol e a escuridão é palpável, aparece a luz do sol, aparece aquele brilho do sol. No momento mais escuro da noite, é o momento que o sol vai aparecer. Então essa parte aqui, ela é muito importante. Quando você sabe que as pessoas ruins vão colher o que elas plantam, e que no mundo vai sim ter algumas dificuldades, preste atenção nessa parte, porque ela é muito importante. Quando você estiver passando momentos difíceis como esse, difíceis mesmo como esse, rasgue seu coração diante a Deus. Rasgue. O que seria rasgar? Seja totalmente sincero para Deus. Ore para Deus. Não importa se você estiver chorando, mas fale para Deus. Rasgue seu coração diante de Deus.
Fale para Deus com uma sinceridade absoluta. Uma sinceridade de uma pessoa que não crê em Deus, mas tá orando para Deus, sabe? Tipo, Deus, eu nem creio em ti, mas eu preciso muito de ti porque eu tô passando um momento muito difícil da minha vida. Ou melhor dizendo, você pode ter aquela liberdade, liberdade não, aquela sinceridade esmagadora. Você tem que ter aquela sinceridade esmagadora, você tem que rasgar seu coração diante de Deus, falar suas dores, seus problemas, sabe? Não tentar fazer uma oração perfeita, você não precisa fazer uma oração perfeita. Você tem que rasgar seu coração diante de Deus. Não precisa usar uma linguagem bonita, mas fala com Deus, de verdade, com sinceridade. Você vai lá, senta na cama, deita na cama, faz o que você quiser, mas vá lá e começa a orar a Deus, rasga seu coração para Deus, fala o que você tá sentindo, fala essa dor que você tá sentindo. E existe também outras coisas que você pode fazer nisso. Quando você estiver rasgando seu coração diante de Deus, existem também outras coisas que podem ajudar a passar esses momentos difíceis na sua vida. E uma dessas coisas, e a terceira coisa que me ajudou a passar o pior momento da minha vida, eu vou te falar. Mas aqui, ó, a segunda coisa que você pode fazer, lembre de alguns versículos da Bíblia. Quando você estiver nesse pior momento da sua vida, rasgue seu coração para Deus, mas lembre de alguns versículos da Bíblia. Versículos da Bíblia como Filipenses 4:6. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, coração suplicação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará vossos corações em Cristo Jesus. Lembre de Filipenses 4:6 ou Provérbios, né? Consagre ao Senhor tudo que você faz, os planos serão bem-sucedidos. Ou Salmos, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe? Lembre desses versículos. Ou mais um. Isaías 41:10. Não temas, pois eu sou contigo. Não se assombre, pois eu sou seu Deus. Eu te guiarei com a minha mão direita vitoriosa. Lembre esses versículos e recite mentalmente. Se quiser, você pode ir lá no Google e ver alguns versículos. Pegar aqui e pesquisar alguns versículos, exemplo, Romanos. Pois eu sou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38 a 39. Você pode agora fazer, depois que você terminar esse vídeo, você pode pesquisar alguns versículos. Escreva assim, versículos para horas amargas na vida, versículos quando você estiver passando momentos difíceis. E a terceira coisa que você pode também fazer, e é que eu fiz, que pra ser sincero, é muito bonito. E é um ouro, vamos dizer assim. O que é a terceira coisa? A terceira coisa que eu fiz no pior momento da minha vida foi escrever cartas para Deus. Eu pegava uma folha de um caderno, marcava o dia, ou pelo menos tentava marcar, porque eu nem colocava isso. Eu marcava o dia, né? E escrevia. Eu pegava, arrancava uma página e escrevia toda a minha dor. Eu escrevia cartas para Deus. Eram cartas que eu colocava toda a minha dor naquelas cartas. E as minhas cartas eram de uma página inteira. De algumas vezes uma página inteira e o verso atrás. Eu criava essas cartas para Deus. As cartas eram orações súplicas. Que eu deveria ter falado isso muito antes. Mas quem rasga seu coração para Deus, quem ora rasgando seu coração para Deus, tá quase fazendo uma súplica para Ele. É gritar para Deus, sabe, pedir misericórdia, é uma oração muito importante, uma oração no meio da dor, uma oração súplica, feita do coração, feita com sinceridade, feita no meio da dor, feita com muita importância, sabe? Eu não sei muito bem explicar isso. Bem, de qualquer maneira, escreva cartas para Deus, pegue, rasgue uma folha do seu caderno, escreva, e depois você guarda e dobra ela e coloca em algum lugar. Lá aqui no meu armário eu tenho várias dessas cartas, e quando eu tinha lido uma vez, eu consegui, depois que eu tinha lido uma dessas cartas, depois de um ano, depois que eu passei por pior momento da minha vida, eu senti uma dor. Aquelas cartas eram de dor profundas que, sabe, que não existia nenhum texto que uma inteligência artificial podia escrever que conseguisse demonstrar aquela dor que eu tinha escrito naquela carta. Eram dores profundas. E eu pegava e entregava isso para Deus por conta de um vídeo que eu tinha visto, que era criando cartas para Deus. Você pode também criar cartas para Deus em momentos difíceis, sabe? Tipo, se você deve ficar com a outra pessoa. No vídeo que eu tinha visto da ideia de criar cartas para Deus, era uma pessoa, uma mulher. E lembrando que um dos pontos, ela tinha feito uma carta para Deus, pedindo que se o namorado dela for a pessoa certa, que deve continuar com ela,
que ajuda ela a fazer tal coisa para aguentar, etc. Porque ela tava com problemas com o namorado, mas no final ela separou e eu não sei se ela encontrou o amor da vida dela. Mas você pode também pegar e escrever essas cartas e guardar elas. Você pode escrever num momento difícil da sua vida. Ué, mas não é uma oração? Sim, é uma oração também. Escrever cartas é uma oração. Uma oração em silêncio, você não dizendo nada, também é uma oração. Uma oração tocando um instrumento também é uma oração. E também, outras coisas que você pode fazer. Você pode, além de você ter escrito uma carta para Deus, além de você ter orado para Deus com o coração sincero, ter feito uma súplica, outra coisa que você pode fazer em momentos difíceis na sua vida, em momentos que você está pedindo uma coisa do fundo do seu coração, faz um jejum. Muitas pessoas da Bíblia já fizeram jejum. Muitas pessoas da Bíblia acabaram fazendo jejum por um momento de dor, por um momento que precisava de um milagre de Deus, entende? Pessoas que precisavam de um milagre de Deus. Você pode escrever carta, você pode fazer um jejum, você pode orar com um coração súplico, com uma oração súplica, com uma oração de verdade, uma oração que rasga seu coração diante de Deus, e você pode lembrar desses versículos. Lembre desses versículos, eu li alguns versículos aqui, pesquisa também esses versículos, e olha aqui, quando você estiver passando por esses piores momentos da sua vida, ore a Deus e peça para Deus te ajudar, peça para Deus te dar fé. E depois disso, depois de você pedir isso para Deus, levanta. Deus, ele não vai fazer você levantar, ele vai te ajudar a levantar. Quando você acordar, quando você acordar e você lembrar dos seus problemas, as suas dores, pega essas dores e ora para Deus. Ora para Deus, faz uma oração súplica, escreva uma carta, lembre esses versículos e quando você começar o dia, ore isso para Deus e jogue esses sentimentos para Deus. Se você precisar conversar com alguém, converse com alguém também. Antes de você dormir, às vezes você dormir com esses pensamentos ruins, com pensamentos de problemas, escute um louvor, toque violão, escreva cartas para Deus, tenta dormir com uma boa vibe, porque esses mesmos pensamentos que você esses pensamentos que você tem na hora de dormir é o mesmo que você vai ter na hora de acordar. Então, o resumo que eu tô querendo te explicar aqui, faça uma oração súplica a Deus, faça uma oração sincera, rasgue seu coração diante de Deus. Você pode também escrever cartas para Deus, cartas feitas no papel. Eu não faço mais isso porque eu tenho muita coisa para dizer para Deus. E para ser sincero, eu não consigo escrever muito porque minha letra é meio demorada e dói um pouco a minha mão, mas quando eu preciso fazer alguma carta para Deus, eu faço pelo computador mesmo, porque eu coloco muito mais palavras. Você pode fazer um jejum, você pode lembrar de alguns versículos bíblicos, e se você começar o dia com esses pensamentos, fale para alguém, entregue esses pensamentos para Deus, orando. Quando você for dormir, dorme numa boa vibe. Quando você precisar de força para levantar, peça para Deus te ajudar a levantar. Quando você precisar de fé, peça a Deus fé, faça jejum, enfim. Depende de Deus que eu tô querendo dizer. Quando você acha que chegou ao seu fim, Deus está apenas começando a te levantar. Na Bíblia, existe uma parte que dizia: quando eu sou fraco, eu sou forte. Essa pessoa era forte porque dependia de Deus. Essa pessoa era forte porque orava para Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até.